Você é professor de yoga, já imaginou se tornar ser um professor de yoga? O que esse profissional faz? Olá, eu sou o professor Gabriel Medeiros e vou esclarecer para você o que o professor de yoga faz, ou pelo menos deveria fazer, tá? Bem, a gente tem hoje uma visão muito espalhada na internet, né, de que o yoga pode ser uma terapia, uma atividade física ou até mesmo alguma coisa parecida com religião, tá? Então, para deixar bem claro, não confundir a mente das pessoas, é importante a gente estabelecer qual o papel desse profissional, qual é a atuação dele, tá, dentro de um mercado de trabalho, ok? Para definir, sim, aqui não é a área do professor de yoga, é a área do educador físico. Aqui não é a área do professor de yoga, é a área do psicólogo, tá? Então, o professor de yoga, ele não pode prometer a cura de uma ansiedade, a cura de uma depressão. Não, ele não pode prometer também uma ação terapêutica que só um psicólogo poderia fazer, tá? Então, a gente tem que deixar claro que o professor de yoga ele não é um terapeuta, ok? Você pode ser um terapeuta holístico, um yoga terapeuta? Bem, você pode ir se aprofundar nessas áreas, mas o professor de yoga, em sua formação, em seu trabalho, ele não é um terapeuta, tá? Ele não vai fazer um processo que um psicólogo faria. Então, não ocupe o local que não é seu se você não é um psicólogo, ok? Bem, se você não é um educador físico, não ocupe o lugar desse profissional. Você não é um educador físico, ok? Então, o educador físico é ele que vai preparar um treinamento específico para uma necessidade. O professor de yoga pode preparar uma aula orientada para a necessidade de um aluno. Pode, ok? Uma aula de Hatha Yoga, de yoga moderno, de yoga postural. Sim, mas ele não vai ter a mesma profundidade de atuação que um educador físico no caso de um treinamento para atletas, no caso de um treinamento específico, tá? Que um profissional da educação física teria. Então, um atleta pode fazer yoga? Claro que ele pode, mas ele está fazendo yoga, ele não está fazendo um treinamento que um educador físico faria, certo? Então, isso tem que ficar bem claro. O professor de yoga não é um fisioterapeuta, tá? Ele não vai ter o olhar de um fisioterapeuta, ele não vai ter a perspectiva de um estudo que o fisioterapeuta tem. Muita gente fala, uma formação de yoga com anatomia, fisiologia, Bem, todas essas disciplinas de uma grade curricular de um curso de fisioterapia não podem ser levados para um curso de yoga. O professor de yoga ele pode ter sim noções de anatomia, mas ele não é um fisioterapeuta. Não dá para unir coisas que são diferentes, tá? Então, o professor de yoga é o quê, afinal? Ele não é um fisioterapeuta, ele não é um educador físico, ele não é um psicólogo. O professor de yoga é um pedagogo da atenção. Ele vai trabalhar a pedagogia da atenção, pedagogia da meditação, tá? Então, ele é aquele profissional que vai usar de uma base filosófica e teórica que vai ajudar as pessoas a encontrarem o seu centro, o seu ponto de equilíbrio dentro delas mesmas através de um processo de meditação e de um treinamento da atenção, certo? Nesse processo, o professor de yoga pode trabalhar com posturas físicas e sim, receber atletas, receber pessoas com ansiedade, receber vários públicos e até mesmo adaptar a sua prática a essas pessoas, tá? Mas sem nunca esquecer que o trabalho dele é com a meditação, é com a atenção, e ele é um profissional que vai trabalhar especificamente a capacidade dos seus clientes, dos seus alunos, de centrar e assentar os órgãos dos sentidos e a mente para orientar para a intuição, para a atenção, tá? Do que há de mais profundo em cada ser humano, baseado em uma literatura védica, em uma tradição que vem do Oriente, tá?
E também bebendo, claro, de uma tradição ocidental científica, com certeza. O yoga cresce, ele não morreu, ele não parou. Mas é importante esclarecer que o yoga não atua abocanhando outras áreas, tá? Que não é do profissional do yoga. E sim, o profissional do yoga vai orientar os seus alunos para meditar, se conhecer. E isso nenhum outro faz, certo? Claro, você pode ter meditação no budismo e outras áreas, mas ninguém faz como a pedagogia do yoga, a orientação do yoga, que vai pegar o sistema físico, né, o corpo, usando todo o aparelho corporal como uma ferramenta de trazer a atenção, de assentamento da atenção. Isso só o yoga faz. E esses benefícios, eles vão se acoplar, eles vão se harmonizar perfeitamente com qualquer outra área. Com a área da psicologia, da educação física, com a área hospitalar, com recuperação de pacientes, porque todo mundo precisa de um centramento, todo mundo precisa encontrar dentro de si aquele eixo, aquele silêncio, aquela base, tá? Aquele ponto fundamental que só a meditação traz, ok? Então, o professor de yoga é um pedagogo da atenção, tá? Lembra disso? E quando você for pensar em trabalhar com yoga, se você já trabalha com yoga, vamos refletir sobre o nosso campo de atuação, ok? Um grande abraço, namastê.